e temor. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. O perfeito amor lança fora o temor. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor, que estipula salários de gratidão, ou que se isola na estufa do carinho particular, reclamando o entendimento alheio. É necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las, sob múltiplas formas de temor, quais sejam a exigência e o ciúme, a crueldade e o desespero, acabando ele próprio no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Para que te libertes, assim, das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem, sob a tutela dos quais viverás sempre amando, segundo o amor equilibrado e perfeito pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Na solidão do deserto escaldante, o peregrino caminha em treva densa. É Paulo em pranto, a luz da nova crença. Seus olhos tristes desvão, sem o véu, em vão procura a luz do céu. Ante a visão da estrada deserta, seu coração se inflamou de novo alento. Segue o caminho orando, rumo a Damasco em busca de abrigo, e com ternura esperando, vem ao seu encontro, amigo, um doce afago de amor e perdão, de cidadanias iluminada. Bem-vindo és, meu irmão, aqui estou, em nome de Jesus, em meus olhos brilha a luz. O peregrino começa a chorar.
os teus olhos brilhar, e esta minha soluça conheço amor, orando louvado sejas, ó Senhor, louvado sejas, ó Senhor. Grande noite abate a terra, que se abate, treva imensa, não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisna o horizonte, clareando esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, verteu lágrimas, rangeu dentes, mas gestou-se no parto regenerativo, deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arder fazendo verbo bom, entre florindo olhar. A aliança, homem-deus, já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vinda
estás nos céus, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. És o pão da vida que és o pão da vida, alimenta multidões, que alimenta multidões. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fique aqui conosco. Fique aqui conosco. Que assim seja. Muito obrigada. Muito obrigada. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Compreendamos. Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Paulo, Hebreus 10, 8. O mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em Nolo Revelando
Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Emmanuel. Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Vamos elevar nosso pensamento para, primeiramente, agradecer a Deus pela vida e por todos os recursos infinitos que o Pai Celestial tem nos proporcionado, nos oferecido diariamente. Muitos deles até mesmo desconhecidos por nós. Obrigado, Pai. Obrigado, nosso Deus maravilhoso, que está permanentemente conosco. Agradecer a Jesus pela luz que Ele nos oferece também diariamente, por seus ensinamentos preciosos, maravilhosos, importantíssimos para o nosso desenvolvimento moral e até mesmo intelectual. Pedimos, Mestre, auxilia-nos na paz, essa paz necessária a todos nós, mas que ainda não fomos capazes de trabalhá-la como o Senhor deseja, como o Senhor nos mostrou em todas as suas lições. Então, que a tua luz possa abrir as nossas mentes para a compreensão, o entendimento, para que todos nós vivamos em harmonia, em paz, em serenidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Queridas irmãs, queridos irmãos do Grupo da Fraternidade Espírita, irmão Aniceto, rogamos a Jesus e aos bons espíritos que uma vez mais nos assiste na noite de hoje, que nos ampare, que nos inspire, que nos proteja sempre. É uma alegria imensa estar aqui novamente com vocês para participar desse pequeno estudo da noite de hoje.
na qual a gente foi convidado através dos irmãos dessa casa, e é com muito prazer que estamos aqui tentando dar a nossa parcela de colaboração no andamento do estudo da reunião da noite de hoje. Muito obrigado a todos. E os irmãos solicitou que a gente preparasse o estudo de hoje do Livro dos Espíritos, na questão 154, na qual está inserida aí no capítulo 3º do livro 2º, com o título Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Então a gente vai ler aqui a pergunta na qual Kardec questionou aos espíritos superiores sobre essa questão tão importante para todos nós. Vamos à pergunta e logo já vamos ler aqui a resposta e fazer a nossa pequena análise aqui do estudo de hoje. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Responderam os espíritos: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se prova no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do exílio. Kardec continue aqui. Na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então aí, segundo aí os espíritos, né, que nos orienta, que na realidade o espírito nesse momento aí, desse processo, né, ele nada sente, quase nada sente. E que às vezes, né, ou sempre acontece, na maioria das vezes, quem sofre aqui, na maioria aqui, é o corpo. Porque aqui, considerada como uma escola, na qual a gente aqui estamos aqui aperfeiçoando aqui o nosso processo evolutivo, esse sim é que tem as consequências aí do sofrimento através das provas e das expiações. E o espírito, nesse momento de transição, nesse momento de voltar, de retorno à pátria espiritual, geralmente ele não sente praticamente nada. É como fala aí na questão, na resposta dos espíritos, que é uma sensação assim, de alívio para o espírito, para aquela alma, né, que vê chegar o fim aí da sua prova, da sua experiência, na qual ele passou. Então isso para ele é uma experiência assim, muito prazerosa, porque finalmente chegou a sua libertação. Então, não tem nada complicado para o espírito. E a gente pode também acrescentar aqui, a gente já teve assim umas oportunidades de assistir alguns vídeos documentários que estão aí nas plataformas digitais, na Netflix e outras, né? E a gente encontra esses depoimentos aí dessas pessoas que tiveram essa experiência EQM, experiência quase morte, na qual eles relatam aí a sensação que eles tiveram durante esse momento. Então alguns relatam aí que foi uma experiência prazerosa, suave, serena, tranquila, que estava envolvida aí de uma certa luz. Então esse momento para eles foi assim
muito doce, muito tranquila. Às vezes, alguns teve uma experiência de alguns segundos, alguns de alguns minutos. Então, na maioria das vezes, eles sempre falam bem, né, nessa questão aí, desse momento da transição, desse momento aí, dessa mudança, né? Então, a gente que vai estudando, que vai nos preparando, a gente já tem essa consciência, já tem esse entendimento, e não possamos assim temer, ter essas dificuldades, né, esse temor com relação à nossa passagem, né, nosso retorno. Então a gente só tem que continuar aí aperfeiçoando cada vez mais, porque a cada momento, a cada instante que a gente aperfeiçoa, que a gente vai adquirindo esse grau de adiantamento, de espiritualidade, vai ficando mais fácil. E às vezes a gente também já ouviu, né, nos estudos, que às vezes até o próprio Espírito, segundo a sua evolução, a sua bagagem, ele mesmo trabalha nesse processo do desligamento, né? Então, para a gente ter uma noção como que as coisas acontecem. Isso é muito gratificante, isso é algo assim profundo para nós analisarmos, porque você mesmo participar desse processo, só da gente já estar colaborando com a espiritualidade, de poder já fazer alguma coisa, de não ocupar tanto eles, né, nesses processos, nós mesmos já podemos fazer esse trabalho, então isso já facilita, né, a vida deles lá, o trabalho. Então isso é algo assim para a gente, para refletir, para reflexionar sobre o tanto que vale a pena a gente procurar crescer, evoluir. Então a gente também encontrou que algo interessante também, em outra obra da codificação espírita, no livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina, segundo o Espiritismo, algo tão interessante que vai nos fazer aqui, vai nos ampliar aqui o nosso entendimento na noite de hoje. Então é um relato aqui, né, do estudo sobre esse tema tão interessante na qual a gente está estudando. Então ele fala nesse item aqui sobre a passagem que está na segunda parte do capítulo 1 desse livro, né, do livro Céu e Inferno. Então a gente vai ler aqui o item 13, é um item muito pequeno, então ele vai servir para reforçar a nossa reflexão na noite de hoje. Então vamos lá, ler esse trechinho aqui para a gente finalizar aqui a nossa participação da noite de hoje. Item 13. O estado do espírito no momento da morte pode se resumir assim, : o espírito sofre tanto mais quanto o desligamento do corpo seja mais lento. A prontidão do desligamento está em razão do grau de adiantamento do espírito. Para o espírito desmaterializado, olha só, repetindo, para o espírito desmaterializado, cuja consciência é pura, a morte é um sono de alguns instantes, isenta de todo o sofrimento, e cujo despertar é cheio de suavidade. Olha só que interessante, isso é magnífico, isso é precioso a gente saber disso, né? Isso já nos tranquiliza mais na hora que chegar o nosso momento, né, da nossa despedida, da nossa passagem. Então, o espírito por si só, pela sua natureza, né, ele não vai sentir tanto o reflexo nesse momento. Quem sofre realmente aqui é o corpo,
é esse momento aqui, né, quando ele está encarnado aqui, que ele vai sofrer mais aí com as penas. Mas a gente tem sempre que confiar em Deus, né, na justiça divina, e quanto mais o espírito está amadurecido, mais a sua passagem será mais suave e tranquila. E para encerrar aqui, meu irmão, gostaríamos de deixar aqui para todos vocês que estão aí nos assistindo pela internet, os nossos votos, né, de um Feliz Natal para todos, deixar aqui a nossa mensagem natalina e que o verdadeiro sentido do Natal, desse momento, seja um momento de reflexão, seja um momento de paz, de harmonia nos lares de cada um de vocês, e que o verdadeiro sentido Natal, vivendo e vivenciando com Jesus, assim como Ele nos ensinou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E assim, praticando a caridade e o amor, com certeza, um aniversariante do mês, do ano, ele já vai ficar mais feliz conosco. E assim, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês na noite de hoje e que Jesus continue nos abençoando hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, meus queridos irmãos. Mais uma vez, nos encontramos reunidos, mesmo sendo virtualmente, para mais algumas reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noite, nós iremos refletir sobre o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Os itens 11 e 12, que fala sobre não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, Então vejamos, nós vamos iniciar com uma passagem de Mateus e trata de uma reunião, um banquete que é feito na casa de Mateus também. E diz o seguinte, Mateus relata para nós o seguinte: estando Jesus à mesa na casa de Mateus, vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, e se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, disseram aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Mateus, capítulo 9, versículos 10 a 12. Bom, refletindo então sobre essa passagem, sobre o que Jesus falou, que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes, nós vamos observar durante a vida de Jesus, que ele se acercava sempre das pessoas consideradas humildes, pobres, deserdadas. Por quê? São aquelas pessoas que mais necessitam de consolações. Ele aproximava dos cegos, dos dóceis, dos de boa fé, porque estes querem ver, pediam para ver, para conhecer a verdade. Eles queriam entender os ensinamentos do Mestre. E não se aproximava tanto dos orgulhosos, porque estes já julgavam possuir toda a luz do conhecimento, todo o saber, e não precisavam de nada.
Então Jesus procurava mesmo estar próximo daqueles que queriam entender, que buscavam saber, que buscavam entender, e eram as pessoas humildes, as pessoas dóceis, que ele se aproximava sempre, né? Ele sempre se reunia com essas pessoas. E essas palavras, né, que Jesus proferiu aqui, e muitas outras, encontram a aplicação na doutrina espírita, no Espiritismo. O Novo Testamento, né, que conta a passagem de Jesus aqui entre nós, através dos evangelistas, que traz para nós também o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Evangelho segundo o Espiritismo está todo fundamentado no Novo Testamento. Então, mostra o Mestre Jesus se ocupando sempre das pessoas simples, das pessoas humildes, daquelas pessoas também muitas vezes consideradas de má vida, né? Jesus se aproximava sempre delas. Isto por serem estas pessoas, segundo as próprias palavras do Cristo, as que mais o ouviriam, por serem dóceis, sedentas de luz e mais necessitadas de consolação. Sendo assim, muitas pessoas se admiram de que a mediunidade, muitas vezes, seja concedida a pessoas indignas, capazes de a usarem mal. Então as pessoas ficam pensando, por que a mediunidade é usada muitas vezes por pessoas que fazem uso ruim dela, utilizam para benefício próprio, se utilizam de uma forma errada da mediunidade, né? Não deveria ser assim. Muitas pessoas condenam às vezes a mediunidade ser assim e ficam muitas vezes em dúvida, não entendem. As pessoas muitas vezes acham que tão preciosa faculdade deveria ser atributo exclusivo dos que têm merecimento, daqueles que têm já uma evolução, que já têm maior merecimento para exercer a mediunidade. Mas nós precisamos entender, antes de tudo, que a mediunidade é uma disposição orgânica, da qual todo homem pode ser dotado. Da mesma forma como todo homem pode ser dotado da faculdade de ver, da faculdade de ouvir, da faculdade de falar, também pode ser dotado da faculdade mediúnica. Nós sabemos que tem pessoas que não têm a faculdade de ver, tem pessoas que não têm a faculdade de falar, nem a de ouvir. E também, assim, nem todas têm a faculdade mediúnica. Mas as pessoas podem ter estas faculdades e elas funcionarem perfeitamente, assim como a faculdade mediúnica. Falar, ouvir, ver e ver o mundo espiritual, comunicar-se com o mundo espiritual. São faculdades inerentes ao ser humano, que nós podemos ter, sim, que nos são atribuídas, né? E não há nenhuma dessas faculdades de ver, de falar, de ouvir, ou a faculdade mediúnica, que por efeito do nosso livre-arbítrio, o homem não possa abusar. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu as faculdades e a liberdade de usar essas faculdades, né? Por exemplo, se Deus não houvesse concedido a fala senão aos incapazes de proferirem coisas más, maior seria o número de mudos no mundo do que dos que falam. Imagina, a gente fala tanta coisa má, né, normalmente. Então, assim, a faculdade é inerente. Muitos, né, as pessoas, de um modo geral, podem ter ou não. Depende de como reencarnou.
Mas, quando tem, o uso dessa faculdade depende de cada um, para o bem ou para o mal. É o nosso livre-arbítrio que vai determinar isso. Então, Deus, ele concedeu faculdades ao homem e dá a liberdade de usar essas faculdades. Mas ele cobra daqueles que abusam dessas faculdades. Cobra. Vai haver punição, que é a lei de causa e efeito. Eu causei, eu vou ter que reparar, né? Se o poder de comunicar-se com os espíritos fosse dado só aos dignos, quem ousaria pretender essa faculdade? Qual o limite entre a dignidade e a indignidade? Será que nós sabemos? Né? Então, gente, isso é muito relativo. A gente tem que ter muito cuidado com isso e deixar de orgulho para fazer julgamentos, porque quem somos nós, né, para julgar? A mediunidade, temos que entender que ela é distribuída sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar luz a todos os níveis, a todas as classes da sociedade, tanto ao pobre quanto ao rico. Aos sábios, para fortificá-los no bem. Quanto mais, né, mensagens boas e bom relacionamento com os bons espíritos eles têm, mais vai auxiliá-los no bem. E aos viciosos, para corrigi-los, para dar a eles uma chance de transformação, de mudança, de consertar os erros cometidos, né? Não são estes viciosos, então, os doentes que necessitam de médico? Esses médiuns, muitas vezes viciosos, ou mesmo as pessoas que utilizam as outras faculdades, que falam mal, né? Que ouvem mal, que veem maldade em tudo, né? A gente usa muito nossas faculdades para o mal. Então não são esses erros que nós cometemos com as nossas faculdades que nos tornam doentes. Somos nós os doentes, viciosos, pessoas equivocadas muitas vezes que cometemos erros. Nós somos os doentes cometendo erros com as faculdades perfeitas que Deus deu a todos nós e cometemos os erros. Somos nós os doentes que precisamos de médico, estes viciosos, estes equivocados. Por que isso? Porque Deus, nosso Pai bondoso, sábio, privaria do socorro aquilo que pode arrancar o equivocado do lamaçal. Por que Deus ia privar o seu filho, que ele ama tanto, das condições, da faculdade que poderia mostrar a ele a luz para arrancá-lo dos equívocos, dos erros que ele comete, muitas vezes? Os bons espíritos vêm, pois, em auxílio, e os conselhos que os bons espíritos dão diretamente são de natureza a impressionar essas pessoas, a impressionar os equivocados de um modo mais vivo do que se eles recebessem de uma forma indireta. Então, quando nós recebemos, né, as mensagens espirituais, principalmente os médiuns recebem direto essas mensagens, eles recebem, quer dizer, é muito mais para uso deles primeiro e depois distribuir com os outros. Isso é muito importante a gente saber. Porque quando a gente, por exemplo, faz uma palestra, a mensagem da palestra ela é primeiro para mim, porque sou eu que recebo essa mensagem, que analiso, que interpreto, que reflito sobre ela para depois refletir com vocês. Eu sou a mais necessitada. E assim somos todos nós, né? Aquele médium que recebe a mensagem diretamente,
ele usufrui dela primeiro, mais rapidamente, de uma forma mais direta, para depois transmitir para os outros. Então ele é o doente que precisa de médico. Deus, na sua bondade, para poupar o trabalho de buscar longe, né, a cura, o remédio, ele coloca nas nossas mãos, na mão dos médiuns, daqueles que ouvem dos bons espíritos os conselhos, os ensinamentos. Agora, aqueles que erram, eles podem se desculpar pelo desconhecimento, se ele tiver escrito com suas próprias mãos, recebido, né, pelas próprias mãos, com seus próprios olhos, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos, pronunciado com sua própria boca a sua condenação? Então, se não aproveitar a oportunidade, virá a punição. E que punição será essa? A perda ou a perversão da sua faculdade mediúnica. Os médiuns que utilizam mal a sua faculdade mediúnica, se não aproveitam a faculdade para o seu auxílio e dos demais, ele perde ou sofre a perversão da sua faculdade mediúnica. E aí, os maus espíritos vão se apoderar dessas faculdades para obsidiá-lo e enganá-lo, causando as aflições reais com que Deus fere os servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, aquele que desvirtua as faculdades mediúnicas, né, transformando aquilo em uso pessoal ou colocando em mau uso essas faculdades mediúnicas para coisas, né, erradas, equivocadas, para o erro, contrárias às leis divinas, eles serão punidos com a perda da sua faculdade ou com o desvirtuamento dela. Sofrerão a obsessão. Muitas vezes sofrerão a obsessão, se não perdem a faculdade. E aí serão, né, submetidos ao sofrimento para que esses corações endurecidos pelo orgulho e egoísmo se dobrem. Uma hora mudem a sua forma de agir, de sentir e de pensar. A mediunidade, ela não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores, não. Ela é uma faculdade que permite o contato com o mundo espiritual, mas não só com espíritos superiores. Isso aí vai depender de cada um, de como age, de como pensa, de como sente, da sua, né, do seu livre-arbítrio, vamos dizer assim, da sua escolha. Cada um escolhe as companhias com as quais quer conviver. Assim são os médiuns. Eles escolhem, eles fazem as escolhas de acordo com as suas afinidades, com aquilo que ele quer. Então não é só bons espíritos que vão fazer parte das relações mediúnicas, não. Pois ela é apenas uma aptidão para servir de instrumento de comunicação com o mundo espiritual. E é um instrumento maleável a todos os espíritos, sejam bons ou maus, espíritos em geral. Aí a escolha é de cada médium, é de cada um. Portanto, o bom médium não é aquele que faz comunicações facilmente com o mundo espiritual, mas é aquele que é simpático e que se relaciona com os bons espíritos e é assistido por eles, só por eles. Por quê?
porque ele faz as suas escolhas e as suas companhias são boas. Ele pensa no bem, ele age no bem, ele tem condições de se ligar mentalmente aos bons espíritos e é assistido por eles. Estes sim são os bons médiuns, e não aquele que tem facilidade de comunicar-se, não. Somente nesse sentido, a excelência das qualidades morais é decisiva ao exercício da mediunidade. Então, qualidade moral é importante para a qualidade das comunicações. Se não tem boas qualidades morais, as comunicações não serão com os bons espíritos. Se ele não desenvolve qualidades morais, se ele não busca as qualidades morais, esse médium não vai se comunicar com os bons espíritos. Então, para se comunicar com os bons espíritos, para se ter boas, comunicações espirituais, é preciso de qualidade moral, sim. Então, para ter a faculdade, não é preciso. Qualquer um pode ter essa faculdade e pode se comunicar. Agora, a natureza dessas comunicações depende das qualidades morais do médium, que ele escolhe ter, que ele busca ter, para poder ter boas comunicações, comunicações sérias, que é a que nós chamamos mediunidade com Jesus. E para finalizar essas reflexões nossas dessa noite, mostrando para nós que só aqueles que estão doentes, que precisam de médico, que os sãos não precisam de médico, eu trouxe uma mensagem do Emmanuel, que está no livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico Xavier, uma mensagem que chama Alguma Coisa. E Emmanuel diz o seguinte para nós. O Emmanuel começa sua mensagem citando uma passagem de Lucas. Lucas também faz menção a esses dizeres de Jesus. Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Jesus, Lucas, capítulo 5, versículo 31. Quem sabe ler, não se esqueça de amparar o que ainda não se alfabetizou. Quem dispõe de palavra esclarecida, ajude ao companheiro, ensinando-lhe a ciência da frase correta e expressiva. Quem desfruta o equilíbrio orgânico, não despreze a possibilidade de auxiliar o doente. Quem conseguiu acender alguma luz de fé no próprio espírito, suporte com paciência o infeliz que ainda não se abriu para a mínima noção de responsabilidade perante o Senhor, auxiliando-o a desvencilhar-se das trevas. Quem possua recursos para trabalhar, não ouvide o irmão menos ajustado ao serviço, conduzindo-o sempre que possível à atividade digna. Quem estime a prática da caridade, compadeça-se das almas endurecidas, beneficiando-as com as vibrações da prece. Quem já esteja entesourando a humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe, com o exemplo, os elementos indispensáveis ao reajuste. Quem seja detentor da bondade, não recuse a assistência aos maus, de vez que a maldade resulta, invariavelmente, da revolta ou da ignorância. Quem estiver em companhia da paz, ajude aos desesperados. Quem guarde a alegria, divida a graça do contentamento com os tristes.
Asseverou o Senhor que os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Lembra-te dos que transitam no mundo entre as dificuldades maiores que as tuas. A vida não reclama o teu sacrifício integral em favor dos outros, mas a benefício de ti mesmo. Não desdenhes fazer alguma coisa na extensão da felicidade comum. Emmanuel. Então, meus irmãos, com essa mensagem maravilhosa de Emmanuel, nós encerramos nossas reflexões nessa noite. Que o Mestre Jesus nos ilumine e nos ampare. Boa noite a todos, muita paz. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco
e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.